Os bastidores do mundo televisivo é um universo que poucos conhecem. E hoje a gente vai falar de uma profissão que é essencial não só para a TV, mas também para o rádio, eventos e show. Está curioso? Acompanhe agora no És Profissa. A produção de conteúdo, seja para mídia digital, radiofônica ou televisiva, requer uma série de cuidados especiais para que tudo saia dentro do programado. E um ponto fundamental para que isso aconteça é a parte técnica, que todo mundo esquece. E para falar um pouco mais sobre isso, está aqui hoje conosco Daniel Costa. Ele trabalha com áudio na Globo há 20 anos. Olá, Daniel, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada, em primeiro lugar, por receber a gente aqui dentro da Globo. Imagina, uma honra para mim, uma honra para a empresa. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bom, eu vou contar 2 segredos para a gente começar essa entrevista. Primeiro, que ele está nervoso. E eu vou explicar por quê. Porque esse pessoal que fica atrás das câmeras, quando vem para frente das câmeras, é um caos. É? É. Então, vocês podem se sentir mais especiais ainda porque ele está aqui hoje com a gente. Eu sou um grande cara de pau, mas mesmo assim a gente fica meio... E a gente está aqui, né, dentro de um switcher de áudio. Isso. Como chama essa parte aqui? Aqui a gente chama de sala de áudio. Vocês estão agora no Estúdio 3, aqui da Globo de São Paulo. É o nosso estúdio de entretenimento. Eu agora trabalho no jornalismo, mas trabalhei os meus primeiros 17 anos no entretenimento da TV Globo. Posso dizer para vocês que grande parte da história da televisão foi feita nesse recinto aqui. Aqui a gente trabalhou o programa do Jô, desde a estreia até o encerramento. Muita coisa bacana aconteceu aqui, por aqui passaram grandes profissionais como Sohail Sleman, um monstro, um gênio da televisão, e mais um monte de gente bacana. Bom, e ao longo aí dessa entrevista a gente vai contar muito dessa história. Ótimo. E explicar um pouquinho mais. Mas no És Profissa a gente gosta de começar falando das profissões. Ótimo. Me conta um pouquinho como que você chegou na Globo, qual foi seu caminho aí para hoje estar aqui com a gente no És Profissa. Bom, eu sou músico, cantor, compositor, produtor musical. Comecei na profissão assim, eu trabalhava em transporte, imagina. E paralelo a isso eu era músico. Eu comecei a chegar perto das consoles de som, porque nos ensaios tudo demorava demais e um técnico virou para mim e falou, pô, se você adiantar a sua parte, isso fica mais rápido. Foi a pior bobagem que ele podia ter feito. Falou para eu chegar perto da console e realmente, quando eu cheguei perto da console, eu acabei me apaixonando por isso. E paralelo à carreira de cantor, eu comecei a trabalhar como técnico. Quantos anos você tinha, Daniel? Eu tinha 16, provavelmente. Se eu tinha 16, vocês podem ter certeza que isso faz muito tempo. Eu preciso contar o segundo segredo, porque eu só dei o primeiro. Agora eu vou contar o segundo. Ele, gente, aqui na Globo, ele é referência para o pessoal do áudio. Daniel Costa, pelo trabalho que ele já exerceu, ele é uma pessoa assim, no meio, né, dos sonoplastas, ele é muito bem conceituado. Eu sei o que eu estou falando. Bom, vamos voltar à entrevista, vamos lá. E aí, como que você chegou aqui na Globo? Você já entrou nesse cargo? Como é que foi esse caminho? Não, eu vim para cá indicado por uma pessoa que trabalhava na casa, quando foi montado o switcher do Estúdio 3. Eles trouxeram umas consoles da Inglaterra, umas Solid State Logic. Traduz. Solid State Logic é uma marca, que foram as primeiras consoles digitais que vieram para São Paulo. Eram consoles de um custo relativamente alto, elas custavam $1 milhão cada uma. E foram feitas, se eu não me engano, daquele modelo só 8. Nós tínhamos 2 aqui. Então, assim, quase ninguém havia trabalhado com essas consoles e eu já tinha conhecido elas fora do país. Tá. Aí, Dani, você já ouviu falar de uma console SSL? Já, pô, é magnífica.
Ah, porque a gente comprou 2. Como assim? Não, a gente vai ter 2, porque o Jô, na época o Jô tinha acabado de sair do SBT e vir aqui para a Globo. Pô, você já ouviu falar? Já. Você gostaria de repente, vir para cá? E eu não tinha experiência nenhuma em TV. Eu tinha experiência em estúdio, eu tinha trabalhado com tecnologia musical. Quer dizer, eu tinha um conhecimento vasto da área de equipamento. E aí eu vim para cá. Só que quando eu vim, o programa do Jô ainda não estava aqui e eu não tinha nenhuma experiência de televisão. Que falaram para mim, pô, você pode vir para cá, o programa que está estreando é o da Ana Maria. Tudo bem para você? Você entra como operador de microfone e aí você vai aprendendo televisão. Ótimo, bacana. Calma, deixa eu te interromper, Vamos. porque é importante a gente ir dando dicas para os jovens aí durante a entrevista. Ótimo. Então ele aceitou vir como operador de microfone, né, que um cargo de repente que não era ainda o que ele almejava, para aprender sobre aquele assunto. Isso é importante, Daniel? É muito importante. As oportunidades aparecem e você agarre a oportunidade. Ninguém vai virar para você e falar, olha, eu tenho aqui uma console de $1 milhão, eu gostaria que você sentasse aqui e saísse mexendo, tá? Não vai, não é assim que funciona. Funciona assim. Olha, eu tenho uma vaga aqui, você vai ficar no áudio. Eu comecei nos estúdios, na verdade eu não vim direto para o entretenimento, eu fui primeiro para o jornalismo, tem essa... Voltou, tem bom filho a casa torta. Pois é, eu fui para o jornalismo primeiro, porque o estúdio não estava pronto e a gente fazia Ana Maria, do Estúdio 2. Voltando ao que você falou, como é que eu comecei? Eu era operador de microfone, meu trabalho era colocar o microfone, trocar pilha, ver se estava tudo em ordem, ter cuidados com o acabamento, esse tipo de coisa. Se sentia humilhado, porque por você já ter um conhecimento, você se sentia diminuído? Acho que é Em importante. hipótese alguma. Na verdade, em todos os lugares pelos quais eu passei, eu sempre trabalhei desse jeito. Eu agarro as oportunidades, principalmente, de aprender. Eu costumo brincar com a minha equipe que assim, eu tenho sorte de entender um pouquinho de áudio. Mas a minha especialidade e o que eu realmente gosto é gente. Adorei. Eu adoro gente. Então, cada pessoa que se aproxima, eu aprendo mais alguma coisa. Não tem nada que eu goste mais do que aprender. Então, não em hipótese alguma. Poxa vida, hoje, se virarem para mim e falar, olha, vai ter que... não precisa nem ir muito longe. Eu fiquei no entretenimento 17 anos, 18. Eu voltei ao jornalismo. Quando eu voltei ao jornalismo, eu era um novato. Que lindo você falar isso. Claro, e assim, eu tinha aquela história que brincam das 10 mil horas para que você se torne excelente em alguma coisa. Gente, eu já tinha 10 mil horas. Mixando aqui, fazendo musicais, as pessoas, eu já mixei 300 músicas. Eu mixei mais de 8 mil, 10 mil. Eu fiquei 17 anos fazendo todos os musicais que vocês puderem imaginar passaram. A banda que vocês pensarem, até o Deep Purple, só o Deep Purple foram 2 ou 3 vezes. Todo mundo passou por aqui. E eu fui para o jornalismo, cheguei lá, eu era o calouro, o novato. Até a gente brinca, a primeira que eu tomei lá, eu fui abrir um fader. Levantei o fader, o cara virou para mim. Traduz. Levantei o fader, peguei o microfone, vamos lá, abri. Quando eu abri, assim, eu sei o que eu estou fazendo. Já fiz isso 1 milhão de vezes. Eu abri. Quando eu abri, o cara virou para mim e falou, você é lento. E? Ele tinha razão, lógico. O cara estava certo, era outra pegada. Quer dizer, eu comecei de novo. E foi uma das melhores coisas que eu pude fazer. Depois de 17 anos, eu virei novato e fui aprender de novo dentro da mesma empresa. Isso me toca muito, assim, né? Porque essa mensagem para o nosso jovem, Daniel, é incrível, né? Saber recomeçar, reconhecer que é um recomeço e se posicionar dessa forma é fundamental para ter sucesso, né, na vida. Tem gente que fala, mas eu não vou dar um passo atrás. Passo atrás é para tomar impulso. Tá tudo certo, não tem problema. Não tenha medo. Não, mas isso aqui eu estudei, eu sou engenheiro de não sei das quantas e o cara me colocou para puxar o cabo. Faço quantas vezes precisar. Cada vez que eu dei uma
uma voltadinha, eu aprendi mais um monte de coisas. E volto a dizer, você não chega direto aqui. Ninguém vai chegar direto aqui. Quando eu era operador de microfone lá, eu trabalhava, eu falei para vocês do Sorrel Sleman. Os meus operadores eram, o meu sonoplasta era o Sorrel Sleman e o meu operador de áudio também era o Wilson Gomes. Eles eram fantásticos, eram as estrelas disso aqui. O que eu fazia? Eu usava uma comunicação. Eu pedi para o meu operador para deixar a comunicação aberta. Porque aí, durante o programa, eu ficava ouvindo eles trabalharem. E o Wilson, a calma que ele tinha, que até hoje eu não consigo entender como, mas assim, pegando... Aliás, eu conheço, Júlio Guerra. Um cara chamado Júlio Guerra. É tão maluco quanto. O mundo está pegando fogo, está acontecendo, está trocando tudo que vai acontecer no jornal. O cara não está nem olhando. Você fala com ele, está aqui. Não, porque... Não, está tudo bem. Não, porque... Não fala comigo, presta atenção. Não, está tudo certo. E não dá nada errado. Era esse grau de malucos. Então, o que eu fazia? Eu ficava com a comunicação aberta para aprender. Vou interromper, adoro interromper. Por favor, faça isso. Duas coisas. Primeiro, eu quero avisar que foi o Júlio Guerra que indicou o Daniel para essa entrevista, né, como realmente uma referência. Hoje eu entendo... Desculpa, agora é minha vez de interromper. Esse sim é uma das grandes referências que a gente tem aqui. E hoje eu entendo, por causa dessa conversa, por que ele te admira. E vou contar um segredo. Para o bom observador, não preciso nem falar. Júlio Guerra, eu, Graziela Guerra. Somos casados, meu marido. Desculpa, Júlio Guerra, você é um mestre. Pronto. Este momento, eu também acho. Enfim, este momento de aprendizado para você foi fundamental. Claro, claro. E aí o que aconteceu? Eu pedia eu tinha um parceiro na época, o que eu combinei com ele? Eu faço o trabalho todo. Eu só preciso, na hora das chamadas, que eu esteja livre. Virei para o meu operador e falei, você se importa se eu ficar sentado aqui do lado, vendo você fazer? Veja bem, eu não virei para ele e falei, então deixa que eu gravo a chamada. Não. E olha, eu era professor de tecnologia musical. Eu tinha, na época, uns 9 diplomas de cursos por tudo que é canto e dava aula. Não vou operar, eu posso ficar assistindo você operar? E foi a melhor coisa que eu fiz. Fiquei assistindo operar. Um dia o cara virou para mim e falou, quer fazer? E eu estava pronto. Você não fica pronto do nada. Estuda, se dedica, olha. Alguém te dá a chance de você ficar do lado, vendo operar? Eu faço isso até hoje. Daniel, essa mensagem para os nossos jovens que estão ali no primeiro emprego, são aprendizes, essa mensagem de observar, olhar, entender, até para ter segurança quando tiver a oportunidade de fazer, fundamental. E as oportunidades, elas vão aparecer. Você tem que estar preparado. Isso de ficar observando, eu faço isso, eu agora já entendi mais ou menos aqui, consigo operar no jornalismo? Consigo. Não sou assim um Luiz Inácio, que é outro dos meus grandes mestres, foi o cara que falou que eu era lento e tinha razão. Não sou o Júlio, não sou o Júlio Broca, tem o Massaro, Giovanni, Edu, eles são... Mas eu já consigo, já não passo tanta vergonha perto deles. Mesmo assim, o que eu faço? Sempre que eu posso, eu sento ao lado deles e assisto. Eu sempre aprendo. Você nunca perde por assistir. Você sempre aprende uma coisa nova. Nem que seja o que não fazer, caso você esteja assistindo o meu trabalho. Jovem, presta atenção. Ele tem 20 anos de Rede Globo. E hoje ele está falando para você que ele sempre aprende. E que as oportunidades aparecem. Então, fique atento para essa dica. O mundo do áudio é muito vasto, né? Sim. Ele não tem só a TV. Sim. Fala um pouquinho do campo de trabalho, quem gosta dessa coisa, quem se apaixona, quem vai ver aqui nossa entrevista e vai querer seguir nessa área. Qual que é o mercado aí, o campo de trabalho para isso? Isso foi outra vantagem de estar aqui esse tempo todo. Como eu era engenheiro de mixagem de musicais, eu recebia os engenheiros das bandas. Então vamos lá, você tem hold, o cara que é responsável por montar o palco. Isso é uma lacuna que existe. Difícil você ter um pessoal que esteja especializado, um bom hold.
Então esse cara é valorizado. Eu tenho amigos que são drum techs, bass techs. Então, o drum tech, o cara que só trabalha montando e checando bateria, o cara que trabalha montando e checando baixo, guitar tech, por aí vai. Você encontra nichos. Então isso é uma boa dica. Você encontrou alguma coisa, você gosta de áudio, você gosta de trabalhar com isso? Se você encontrar um nicho, se dedica, porque é vasto demais. Quando você assiste a um show, você está lá assistindo o show e está ouvindo o PA, que é o que a gente chama, que é o som que o público escuta. Então tem um cara mixando para fazer o som do PA. Você tem um outro cara paralelo a isso fazendo uma mixagem para quem está no palco, que é o técnico de monitor. Aí você tem também, dependendo do tamanho da gig, do tamanho do evento ou da banda, de como ela trabalha, você tem um outro técnico fazendo uma mixagem que é entregue para a televisão. Isso eu vi com os nossos amigos do YouTube. Já trabalhei com o YouTube acho que 2 ou 3 vezes. Eles trabalham levando um técnico para entregar a mixagem para a TV. Então, tem muito espaço. Lá fora você tem escolas que ensinam você a ser técnico de captação. Técnico de captação você tem tanto em banda quanto em televisão. Saber fazer isso aqui. Microfonar. Isso é fácil, cata o microfone e coloca. Faz para eu ver. Não é tão fácil. Tem um campo muito grande. Então, áudio, tem... Com certeza, se você gosta de áudio, você vai encontrar algo que seja a sua preferência. Aí o que eu posso te dizer é, se dedica, porque alguém que manje das especificidades de cada detalhe de áudio, isso é muito importante. Conseguir um bom operador de microfone é um troço muito complicado. Um bom técnico de monitor, como o Paulo Fará, um bom técnico de PA, como o Cadu Melo. Depois podem procurar, vocês vão encontrar esses nomes. Eu não encontrei nenhum profissional top que escondesse o que faz. Eles não vão pensar 2 vezes antes de te mostrar. Não existe segredo. E Daniel, isso é em qualquer área. Quando a pessoa tem segurança e faz aquilo com amor, certeza que ela não vai esconder. Nada mais legal do que ver o outro aprendendo. A gente bate bola aqui o tempo todo. Depois de tomar essa do Luiz, do Você é Lento, que já entrou para a história aqui, é mais uma das lendas que existem aqui dentro e, lógico, mais uma das grandes piadas que a gente conta aqui. A gente se mete um no trabalho do outro o tempo todo. Essa troca é muito importante. Não se feche. Não tenha medo de ensinar. Aprendeu alguma coisa? Spread the word. Mostra. Você não perde por ensinar. Os grandes sempre ensinam. Conhecimento que você guarda só para você não serve para nada. Conhecimento só serve quando você consegue espalhar. Eu fico até emocionada quando eu ouço essas coisas. Vamos falar um pouquinho de viagens internacionais, o que essa área, essa carreira proporcionou aí para você, que está aprendendo e é um novato. Pois é. Durante o tempo do entretenimento, eu fazia o programa do Jô, Altas Horas, eu fiz também só por 17 anos. Aí, uma vez falaram, Dan, você faz PA? Que era operar som pro público. Não costumo fazer, mas sei fazer. Então tá bom. E eu fui parar em Nova York. E aí eu não fui... Viu o que é sei fazer? Está disponível a fazer? Olha só. Aí eu fui parar em Nova York. Eu já tinha feito PA já tinha feito PA para um evento grande, tinha feito PA para, 10 mil pessoas. 15 20 mil. É um pouquinho diferente de 3 milhões, que foi o que eu peguei no Brazilian Day. Tá. A Globo te ensina uma coisa muito boa. Ensina várias, mas uma delas, assim... Vocês já ouviram falar do padrão Globo de qualidade? Padrão Globo de qualidade, vou contar para vocês o grande segredo da parada. O padrão Globo de qualidade é a paixão que cada um de nós aqui tem pelo que faz. Então ninguém vem aqui, abre a porta e fala, Dan, o padrão é esse daqui. O padrão a gente constrói. Façam isso, construam padrões. Elevem o nível da brincadeira, como eu costumo dizer aqui. Então, ninguém te cobra, você se cobra.
Bom, e além de Nova York, só para citar os países aí que você Nova já York, perambulou. eu já fui parar na Alemanha, já fui parar na Inglaterra. Bom, eu ficaria Fui conversando parar aqui. na NAB, em Los Angeles, aí já pelo jornalismo, que é uma feira fantástica, você vê coisas assim, cenários virtuais. Tem que estar sempre atualizado nessa área. Sempre. Sempre estudando, sempre atualizado. Ah, outra coisa, línguas. Aprendam tudo que puderem. Ah, Dani, quantas línguas você fala? Falo português, quase fluente, tô brincando. Português, inclusive português porque eu tenho trabalhos paralelos. Eu sou revisor. Concorrência, hein? Nunca. Eu sou revisor de uma página de Instagram. Ah, vou fazer propaganda. Menu lá de casa. Apareceu aqui embaixo. Sigam, é lá de casa mesmo. Vocês vão adorar. É um Instagram de culinária. Você vê, a gente acaba fazendo várias coisas. Então, português, inglês, espanhol, um pouco de francês, um pouco de italiano e um pouco de alemão. Ah, nossa, 6 línguas. Esse cara deve ter gasto uma fábula. Eu vou falar para vocês como eu aprendi inglês. Sozinho, indo no cinema, porque minha família nós não éramos ricos. Nós não tínhamos como bancar cursos e fazer mundo e fundo. E eu tinha muita vontade. Mas hoje eu posso dizer que eu fui lá sozinho e aprendi. Então eu ia no cinema e assistia o filme 3 vezes para poder pegar. Chegava em casa, ouvia discos e ficava aprendendo pronúncia. E hoje é mais fácil com a internet, né? Nossa! Hoje você aprende qualquer coisa. Então, quer dizer, inglês, espanhol, português, francês, sozinho. Nessa sala aqui, eu cansei de ter um técnico falando português comigo, a comunicação toda falando português, um técnico falando inglês, era normal pelo menos uma vez por semana, espanhol. Isso quando não tinha todo mundo falando ao mesmo tempo. Bom, o papo tá bom, né? Mas o nosso tempo urge. Calma, Calma, não terminou, calma. Quero a gente não falar tem 2 ou 3 dias, né? Quero falar desse brinquedinho aqui, ó. Me explica, ó, esse trem desse tamanho, como que é? Essa daqui é uma Lavo. É uma mesa, é uma console alemã. Antes dela, como eu falei para vocês, a gente tinha as SSL. No momento da escolha dessa console, foi uma das minhas viagens para a Alemanha, para conhecer essa console que compraram dizendo que era muito fácil. Vocês não acreditaram, né? Mas o bobão acreditou. Quando eu cheguei lá, que eu descobri o tamanho da encrenca. É uma console extremamente avançada. Vou até precisar de um auxílio luxuoso, que depois vocês vão ver. Mas, assim, consoles são consoles. Não se assustem com o tamanho da console. Não se assustem com o número de funções. Gente, no final das contas é tudo a mesma coisa. Eu não acredito. Não vai muito longe. As funções, às vezes, elas estão escondidas, mas elas estão... E quais as funções? Como isso ajuda no trabalho? Me explica. Lembra que eu falei para vocês de bons operadores de microfone? Um bom técnico de captação é o momento inicial do trabalho. Se eu não tiver isso aqui bem colocado, se eu não tiver um cara monitorando isso, me dizendo que esse áudio está ok, isso vai para uma outra etapa e nem tudo nessa vida tem conserto na pós-produção. É uma das grandes mentiras. Deixa, depois eu conserto. Não conserta. Por isso que eu volto a dizer para vocês, o espaço para estudo é muito grande, o espaço para trabalho é muito grande, porque você vai ter especialistas em diversas funções. Por exemplo, eu tenho um cara que fez essa boa captação, eu tenho um cara que monitorou e gravou isso num correto nível de gravação. Depois eu vou para uma pós-produção. Isso é um mercado também muito bom. Então você tem uma gama enorme. O áudio vai sair daqui, vai fazer todo um caminho, vai passar por uma série de profissionais até que volte para minha mão aqui na console. Aqui o que eu posso fazer? Coisas como equalizar, resolver pequenos problemas. Por exemplo, eu tenho a gente chama de rame. Vocês vão ouvir, exatamente isso. É um ruído grave que a pessoa ouve falar rame. Gente, é um ruído de 60 Hz causado provavelmente por eletricidade, facinho de resolver.
são coisas que você vai aprendendo e sim, aí você vai equalizar. No caso de uma banda, para você que está assistindo, uma bateria tocando, para mim, bumbo, caixa, chimbal, tom 1, tom 2, tom surdo, tom 3, over, over. A grande brincadeira é, todo mundo sai, tudo isso sai tocando ao mesmo tempo, um canal vaza no outro. A brincadeira é transformar isso numa bateria. Então, é um mundo. Tem muita coisa para fazer. Se você não teve chance ainda de chegar perto de uma console dessa, mas você teve chance de chegar perto de qualquer outra, se aperfeiçoa no que você tem. Seja referência no que você alcança. E com certeza alguém vai te levar para o próximo passo. Mas ensina todo mundo que estiver em volta, não esquece. Adoro. Essa aqui, em termos do que tem no mercado, de tecnologia, de número de botões, gente, tem muitos botões. É o top, é uma coisa que realmente... É uma das top. Você não vai ver muita console dessa por aí. É pouco provável que você tropece em meia dúzia dessas consoles. E assim, a gente enxerga uma parte. Agora as consoles digitais, elas têm essa possibilidade. A hora que você via, você tinha, num altas horas, você chegava a ter 5 bandas tocando ao mesmo tempo. Isso é uma experiência, assim, que você não esquece nunca mais. Bom, para a gente finalizar, eu vou dar um trabalhinho para eles ali. Bom, tem que trazer o artista que a gente falou o tempo inteiro, né? Cadê o artista? Júlio Guerra, por favor. Vamos ficar de pé, né? Que senão não vai rolar. Por favor. Vamos te apresentar aqui oficialmente no As Profissa. Com licença, senhores. O Júlio também foi o responsável, né? Que conseguiu várias entrevistas aí, é uma boa fonte. Agora a gente tem mais uma fonte que o Daniel. Então, o que eu posso dizer, a gente sempre pede, Daniel, uma dica no final, mas você deu durante toda a entrevista. Então, o que eu posso falar para os nossos jovens é que vem muita coisa boa por aí. Então, acompanhe as nossas redes sociais, fique ligado, se inscreva aí no nosso canal e até a próxima entrevista do As Profissa. Pergunte aos mestres, eu faço isso sempre, não falha a mim. Obrigada, viu, Daniel? Eu que agradeço.